Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. É um prazer enorme falar com você. Muito obrigado por aceitar o meu convite mais uma vez. Opa, Divino, o prazer é todo meu e é uma honra estar podendo bater mais um papo contigo aqui, falando com todo o teu público. Muito obrigado pela oportunidade. Então, cara, na nossa última conversa, nós falamos a respeito do mercado de carne, o quanto ele tem crescido, o quanto ele tem aprimorado e melhorado. Só que ficou para nós conversarmos num outro momento, e o momento é esse, falarmos a respeito do consumidor. O que o consumidor de hoje tem de diferente do consumidor de 10, 15, 20 anos atrás? Pois é, né? A gente estava falando então de uma ponta, né? A ponta produtiva da cadeia, e agora vamos falar da outra ponta, a ponta que consome essa carne, né? E vamos entender que, por mais que a gente não concorde com uma série de questões que esses novos consumidores trazem, é um consumidor que vem com uma cabeça diferente da nossa, né? Eu nasci na década de 70, você acha que é um pouco mais novo do que eu sou de 72, mas quando eu nasci... Eu sou de 66, rapaz, eu sou dos Beatles ainda. Estamos em casa, estamos juntos nessa. Quando a gente era menino, moleque, computador pessoal não era uma realidade, muito menos um smartphone, né? Hoje em dia, essa molecada que nasceu aí já no século XXI, seja de 2001 em diante, nasceu com tudo isso à mão, né? Uma quantidade diária de informações muito maior e, por isso mesmo, ele tem critérios diferentes na hora de comprar qualquer produto que ele vai comprar e isso afeta também as suas decisões de compra na hora de comprar uma carne, né? Então, é necessário que a gente entenda quais são esses novos critérios, como é que funciona a cabeça desse novo consumidor, para que a gente continue atendendo, continue vendendo para ele. Francisco, preço deixou de ser o principal critério para o consumidor? Eu diria que não. Preço ainda é o critério que pesa mais, né, para todos os consumidores, né? Com uma exceção aí de uma camada muito superficial que está no topo da pirâmide social, eu diria, todos nós sempre levamos preço em consideração. No entanto, começam a aparecer de forma mais forte, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, como, por exemplo, a China, que é um grande comprador de carne do Brasil, critérios que antes a gente só via na Europa, que é a preocupação de que se a fazenda ela atende questões ambientais, se ela atende questões sociais, então de poder ter os seus funcionários todos registrados, de poder ter um bom relacionamento com a comunidade no entorno dessa fazenda, né? De ter bem-estar animal, né, na hora de manejar e cuidar dos animais que ela produz. Então, esses critérios que a gente via somente no consumidor europeu, a gente passa a ver de uma forma cada vez mais pesada, mais presente, tanto no consumidor nacional quanto no consumidor chinês e de tantos outros países que compram a carne do Brasil. Mas o quanto tudo isso é importante para o consumidor brasileiro? Porque ainda é muito comum ver as pessoas chegarem no supermercado... Vamos lá de novo. Mas o quanto isso é importante para o consumidor brasileiro? É interessante, é muito comum a gente ver o consumidor chegar no supermercado e falar: me dá 1 quilo de carne, me dá 1 quilo de alcatra, me dá uma picanha. E muitas vezes a preocupação dele é o seguinte: o supermercado está com promoção ou não? Pois é, isso ainda é, como eu disse, o fator mais relevante, mas tem já essa percepção, essa noção de que, olha, é também importante que eu saiba
como é que essa carne foi produzida. E a gente precisa ressaltar que a preocupação desse consumidor não está em saber se a carne veio do Zé, do João ou do Pedro, mas como é que está a fazenda do Zé, do João e do Pedro. Eles não querem saber da pessoa, mas eles querem saber da propriedade rural. Se aquela propriedade rural, se a carne que ele está comprando foi produzida numa propriedade rural que não vai impactar negativamente a vida dele hoje, amanhã ou até a vida do filho dele. Então, isso se torna cada vez mais evidente, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Então, aí nós estamos falando de São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, mas está se alastrando para o Brasil inteiro. Tanto que tem um estudo do CICARNE, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, que traz essas informações de uma forma muito clara. É um estudo que foi liberado ano passado, em setembro de 2020, e que faz um chamado Outlook, ou seja, ele pega essas mudanças de comportamento e como é que elas vão acontecer daqui para frente, daqui até 2030. Então, esse consumidor que vai estar comprando lá em 2030, ele já vai ter isso como critério muito forte para todas as carnes, né? Principalmente aves, suínos e o frango, suínos e o boi. Mas para tudo ele vai ter isso. E se eu vou querer continuar atendendo esse produtor, esse consumidor em 2030, ou seja, se eu quero que o meu negócio seja sustentável até 2030, eu tenho que começar a me preparar hoje para responder essas questões lá na frente. A palavra sustentabilidade, ela passa por uma banalização ou você acha que ela passa por um momento de conscientização? Da forma que eu vejo, ela passa por um momento onde o conceito está sendo ampliado. O conceito inicialmente era um conceito muito restrito à questão ambiental. E hoje está cada vez mais claro para as pessoas que isso tem 3 aspectos, né? Eu gosto sempre de brincar com o banquinho de 3 pernas. Ele tem o aspecto econômico, porque nenhum negócio é sustentável se ele não for economicamente viável. Ele tem um aspecto social e ele tem um aspecto ambiental. E assim como aquele nosso tamboretezinho de 3 pernas, se qualquer uma dessas pernas estiver em desequilíbrio, o banquinho não vai parar em pé. Então, o negócio não vai parar em pé se não houver equilíbrio nos 3 pilares da sustentabilidade. Isso não é só para o agro, tá? Isso é para qualquer negócio. Mas no agro, que ele vive do fator ambiental, né, do fator natural chamado terra, isso se torna cada vez mais importante. Quando a gente ouve falar da pecuária brasileira, Francisco, a gente ouve muito falar da questão da Amazônia. Parece que não tem pecuária no sul, parece que não tem pecuária no centro-oeste, parece que não tem pecuária no nordeste. Por que uma preocupação tão grande com um ecossistema, com a Amazônia em si, e não uma preocupação com o Cerrado, não uma preocupação com a Caatinga, não uma preocupação com o Pampa, não uma preocupação com o Pantanal? Eu diria que, pela minha experiência, a preocupação ela permeia todos os biomas. Mas, por a Amazônia ser esse bioma tão rico e ainda ser a fronteira, quer dizer, é a novidade em termos de expansão do agronegócio, é ela que traz maior impacto quando a gente tem uma notícia para ser divulgada. A grande fronteira agrícola ainda está, em termos de pecuária, ela ainda está na Amazônia. Em termos de agricultura, a gente tem toda uma fronteira indo dentro do Cerrado, né, principalmente aquela região do Mato Piba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Mas em termos de pecuária, ainda a expansão ela ainda se dá dentro do bioma Amazônia. E aí isso traz realmente muita preocupação, porque tem toda uma série de fatores envolvidos nisso, que afetam não só quem vive na Amazônia, mas também
quem vive, por exemplo, no Sudeste, né? A boa parte das chuvas que caem no Sudeste, elas têm origem na Amazônia, né? Aquelas massas de ar que se elevam na Amazônia, as massas de ar úmido se elevam lá, e por uma questão de convecção de ventos, ela vem acabar caindo aqui lá no Sudeste, nas regiões de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas e por aí vai. Isso está mais do que comprovado, né? Tem um estudo do professor Antônio Nobre, do INPE, que demonstra isso de uma forma muito clara, né? É até chamado de os rios voadores, né? Que traz todo esse conhecimento, ele elucida tudo isso, mas também preocupa quem está fora do Brasil e tal, e não por essa questão que já está ultrapassada, de que a Amazônia é o pulmão do mundo, não, isso é questão que já está ultrapassado, mas por causa da biodiversidade, e porque, como contrapartida, o Brasil não tem a necessidade de chegar a tudo isso, né? A gente pode, como a gente já falou no nosso bate-papo anterior, o Brasil pode duplicar, né, dobrar a taxa de lotação sua, que hoje está em torno aí de 1,2, 1,5 cabeças por hectare, pode chegar a 3 cabeças por hectare, sem abrir novas áreas, ou seja, eu posso aumentar a produção sem abrir novas áreas. Tem muito a gente ganhar em termos de produtividade, a gente pode multiplicar a produtividade nacional por 3 e ainda continuar ocupando a mesma área, ou seja, atender a demanda de carne do mundo sem abrir novas áreas. É óbvio que a gente vai ter que também discutir numa dessa como é que eu faço para remunerar os produtores que têm áreas que não serão abertas, né? É justo que ele seja remunerado por preservar uma área que ele poderia potencialmente abrir, mas o fato é que a gente pode aumentar sem abrir novas áreas. E isso cai muito bem aos olhos do mundo, né? Então, a gente tem que equacionar tudo isso daí dentro de algo que é muito complexo, chamado mercado global. Eu acredito que você deve conviver bastante com esses pecuaristas que vivem no limite da Amazônia. O que passa na cabeça deles quando eles veem toda essa demanda, quando eles veem toda essa polêmica mundial que existe? A primeira coisa que vem e que eu julgo que seja, de certa forma, até natural, é que estão querendo mandar no meu negócio. E a gente aí eu acho que esse é um papel que a gente tem procurado exercer de esclarecimento desse produtor, porque ele estando tão longe do grande centro consumidor, é difícil que ele tenha, como se diz, a mão no pulso, né? Que ele entenda o dia a dia da cabeça de quem está lá no grande centro consumidor, né? Então vamos comparar o produtor rural que está lá no noroeste de Mato Grosso, né, ou até no sul de Rondônia. É mais difícil que ele tenha noção de como é que funciona a cabeça de quem está lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Assim como eu acho que o oposto deve ser verdadeiro também, né? Exatamente. Então, a gente fazer essa ponte, levar informação do consumidor para o produtor e do produtor para o consumidor é essencial, né? Então, a gente informar o produtor, olha, a cabeça do consumidor está aqui, está mudando, mas também pegar as informações da propriedade rural. Olha, esses caras são os caras que estão produzindo. A gente precisa levar essa informação daqui para lá. E isso a gente só pode fazer com transparência e com melhoria na comunicação. Então, eu diria que esses 2 pontos são essenciais daqui para frente para a gente poder seguir vendendo bem o nosso produto, e aí não só São Paulo, mas também no exterior, como a gente disse no começo da conversa. Até o próprio chinês já está perguntando como é que está isso. A gente precisa responder. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
Francisco, até que ponto o brasileiro ele está disposto a mudar as suas táticas de manejo? Você disse que nós temos um mercado aí de 10 anos, daqui 10 anos vai ser totalmente diferente. Esse produtor que está hoje, ele vai mudar a cabeça dele ou vai precisar do filho dele chegar e mudar a forma de manejo, a forma de conduzir esse negócio? Pela minha experiência, é um pouco dos dois. O produtor rural ele está sempre disposto a mudar, a melhorar, a fazer mais e melhor, porque isso acaba tendo reflexo diretamente no bolso dele. Ele enxerga isso, isso é palpável para ele. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é muito mais fácil quando você tem uma geração que já está acostumada a esse novo normal, como se diz, né? Uma geração que já tem facilidade de trabalhar com computador, com tecnologia, com outras ferramentas que não só aquelas que o pai dele, que o avô dele estava acostumado. Então, é um pouco dos dois, e eu acho que é uma mistura, é um passo a passo que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então, o WhatsApp hoje virou uma febre no Brasil, né? Todo mundo tem um celular e todo mundo usa o WhatsApp. Então, não é difícil, né? A gente tem que tornar isso palatável para esse produtor. Eu acho que esse é um pouco do nosso papel como um agente que trabalha querendo promover essa cadeia de forma mais sustentável, tornar um pouco essas tecnologias mais palatáveis para quem está lá na ponta, né? Para que ele olha, porra, isso é legal, isso é bacana, isso vai me ajudar. E aí ele adota. Isso não tem problema. Você acha que de alguma forma a agricultura vai fazer com que a pecuária se torne melhor? A partir do momento que a agricultura começa a demandar mais terras, e ela vai demandar essas terras, muitas das terras que hoje são subutilizadas pela pecuária. Disso eu não tenho a menor dúvida, né? A agricultura, né, principalmente a produção de grãos no Brasil, ela começou a sentir os impactos desse mercado global muito antes do que a pecuária. Tanto que hoje a gente exporta 62%, 63% da soja que a gente produz, enquanto a gente ainda exporta apenas 28% da carne que a gente produz, da carne bovina. Então, sentir esse impacto desse mercado global, isso é muito mais forte e mais presente na agricultura. E o que acontece é que essa agricultura ela se sente cada vez mais pressionada por melhorias e por ganhos de produtividade, ela consegue alcançar isso, né? E ela vai ocupar o espaço, isso vai acontecer naturalmente. Quando que isso não acontece? Quando ou o produtor pecuário ele consegue alcançar patamares semelhantes dentro da pecuária, e isso é possível, é plenamente factível, ou então, quando aquilo que, para mim, o maior patrimônio que a gente tem no agronegócio brasileiro, que é chamado de Embrapa, quando esse produtor implementa algo que foi desenvolvido pela Embrapa, que é o bendito do LPF, né? A Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que você aí, pertinho de você, tem um grande exemplo, que é a Fazenda Santa Brígida, ali em Ipameri, aí no sul de Goiás. É um grande exemplo de LPF, onde se faz a integração de lavoura, de pecuária e de floresta. E se produz de tudo, se produz de uma forma que é, vamos dizer assim, neutra em termos de carbono, né? O balanço de carbono neutro, e produz animais de alta qualidade, grãos de alta qualidade, e todo mundo sai ganhando com algo assim. Poderia ter muitos mais outros exemplos desses, mas parece que ainda caminha meio que a passos lentos, né? Ainda caminha a passos lentos, mas crescendo sempre. Isso é sempre muito bom, né? E a gente tem aí algumas ferramentas que podem nos ajudar nisso, né? Por exemplo,
O crédito ABC, a gente tem o crédito ABC hoje no Brasil. A ministra vem fazendo um esforço para aumentar todo ano o valor disponibilizado dentro do crédito ABC, e isso é importante, mas também é preciso que os produtores rurais tenham mais apetite por esse crédito para implementar coisas como a produção integrada, né? E também assistência técnica para esse produtor, porque não basta ele ter assistência na hora de reformar a pastagem, é preciso que ele tenha assistência durante todo o ciclo, né? Para saber a hora certa de colocar o boi, de tirar o boi, aumentar a ração, diminuir a ração, e todo esse manejo ele precisa ser ajustado dentro desse novo modelo de produção. E como é que nós estamos nesse quesito? A Embrapa tem buscado fazer isso. A gente vê isso aqui no Mato Grosso e eu acredito que isso se repite em todas as unidades da Embrapa. A Embrapa treinando técnicos para poder ele fazer com que esses técnicos levem a tecnologia até o produtor rural e espalhem tudo isso. Mas a gente precisaria dar maior celeridade nisso. Seria preciso investir mais na formação de técnicos, tanto de nível médio quanto de nível superior, para a gente espalhar isso no Brasil inteiro. No nosso último bate-papo, você usou uma expressão que eu achei bem interessante e eu gostaria de ouvir a sua explicação do porquê dessa expressão. Você disse: o papel do Brasil é de ser o grande supermercado do mundo. Durante muitos anos a gente ouviu dizer que o Brasil seria o celeiro do mundo, mas foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que o Brasil não é o celeiro, mas o supermercado do mundo. Divino, eu vou te ser muito sincero. Eu ouvi essa expressão a primeira vez de uma pessoa que trabalha numa grande agroindústria brasileira. E eu achei fantástica, pedi licença para ela, falei, olha, eu vou adotar isso para mim. E a diferença entre ser o celeiro e ser o supermercado é a agregação de valor. É a gente deixar de exportar grão para poder exportar o frango, o nugget de frango empanado, né? Exportar a bisteca suína já fatiada, temperada e tal. Então, agregar valor naquela produção de grãos, que a gente tem um potencial enorme, né? Seja ela na forma de frango, de subproduto ou produtos à base de ovo, a própria carne bovina, então, utilizando grãos para encurtar o período de engorda do animal e vender essa carne lá fora. Então, vender produtos de maior valor agregado ou até outros produtos que levem óleo de soja, farelo de soja e coisas que por aí vão. Então, a gente ser o grande supermercado desse mundo e cumprir com um papel que a ONU e a própria FAO trouxeram para o Brasil, né? Eu me lembro que em 2015 eu fui a um evento da FAO em São Paulo, e a FAO já dizia, e ela continua afirmando isso, que a esperança da FAO é que o Brasil cumpra com 60% do aumento necessário na produção de alimentos para aumentar uma população que em 2050 deve chegar a algo em torno de 9,5, 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, 60% do aumento necessário para alimentar essas pessoas, a FAO espera que venha do Brasil. E eu acho que a gente pode cumprir com esse papel, né? Sendo esse grande supermercado do mundo. O que falta para nós nos tornarmos esse grande supermercado? Eu acho que falta a mão na massa. Falta a gente colocar a mão na massa, a gente se imbuir desse papel, tomar para si esse papel e colocar isso para funcionar em todas as cadeias do agro, tá? Isso não é só na pecuária ou nesta ou naquela cadeia. É o agro brasileiro se imbuir, tomar esse papel para si, não aceitar mais que façam parte do agro aqueles que trabalham à margem da lei, porque estão desmatando ilegalmente, porque estão utilizando de produtos que vêm de contrabando, seja semente, seja defensivo agrícola,
e qualquer coisa que seja ilegal. Não dá para aceitar. A gente tem uma grande massa fazendo certo, fazendo bem feito e querendo fazer melhor, e tem uma pequena parcela que está manchando a imagem. Então, a gente não pode mais aceitar essa pequena parcela como algo presente dentro do agronegócio e tem que tomar para si esse papel. Eu acho que se a gente fizer isso, ninguém segura o Brasil. Francisco, torcer para que esse 1%, 2%, talvez no máximo, desses ilegais, desses que fazem o nosso agronegócio ser tão mal visto lá fora, que eles possam ser punidos. Torcer para que esses 98% sejam cada vez mais valorizados. 98%, 99% até sejam muito mais valorizados. E que o Brasil, como supermercado do mundo, possa cumprir essa função e alimentar muito mais pessoas a cada dia. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo bate-papo mais uma vez, agradeço e, você sabe, aqui está sempre de microfone aberto para você. Muito obrigado pelo bate-papo, é sempre muito gostoso conversar contigo, a gente poder difundir um pouco mais dessa forma de atuar e essa forma de ver o agronegócio brasileiro da NWF. E estou sempre à tua disposição, cara. Você, acima de tudo, é um grande amigo e eu deixo aqui um forte abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.